e muito mais agora então. Vamos juntos com o nosso café mais do que especial nesta terça-feira. Peço a você o seu like, é a mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante para o nosso canal. Comenta, compartilha com os amigos e se é novo, se inscreve aqui no Fanático Vascaíno. Bom, galera, ontem rolou o sorteio na sede da CBF da quinta fase da Copa do Brasil. E o Vasco vai encarar o Paysandu. Viagem longa, obviamente, até o norte do nosso país, onde nós temos muitos torcedores. Realmente vai ser um público espetacular, seja no Estádio Olímpico do Mangueirão, né? Olímpico do Pará, ou em outro estádio. Com certeza muitos vascaínos irão comparecer, até por ser uma das poucas oportunidades nesta região de assistir o Vasco de perto. Mas é uma competição que tem uma premiação milionária. O começo é fora do Rio de Janeiro e a decisão é em São Januário. As datas bases são 22 de maio, né? 22 de abril e 13 de maio. Mas vamos aguardar a CBF, que vai ainda divulgar, e deve ser isso hoje, ou no máximo até amanhã, as datas exatas. Até porque, com a divulgação da data, tem também o local da partida. Ontem, o pessoal do podcast Cruz Maltina, um abraço ao Amadeu e toda a galera que faz esse conteúdo muito bacana, divulgou que no dia 25, né, foi observar, já tem um show marcado para o local, para o Estádio Olímpico do Pará, da banda norte-americana Guns N' Roses. Então, assim, não há a menor condição de jogar 22 ou 23, que são as datas que devem ser indicadas para uma das datas para essa partida, nesse local, porque tem a preparação toda. Normalmente a produção pega o estádio uma semana antes, no mínimo, para montar toda a estrutura de palco, enfim. Então, muito difícil que esse jogo aconteça. Ah, Fábio, não tem como jogar e isolar uma parte? Pode ser, mas acho pouquíssimo provável que isso aconteça. Mas uma solução será dada nos próximos dias. Vamos ver o que a CBF vai indicar. Após o sorteio, o presidente Pedrinho, que esteve lá representando o Vasco da Gama, concedeu entrevista a alguns veículos que estavam por lá. Eu não estava, porque você sabe, eu fui convidado a participar do Foot Summit, um baita evento aqui no Rio de Janeiro, que rolou ontem e rola hoje também. Participei do painel sobre o React, né, a segunda tela que virou o YouTube, que vai ser, para mim, ou já é, a primeira tela de muitos torcedores, né, como é que a gente reage. Lá estive com o Flazoeiro, com o TF, o Thiago Franklin, representando a torcida do Botafogo, o André do Sentimento Tricolor, a Nina Vilardi comandou a mesa. Foi muito legal esse encontro, galera super receptiva, aliás, muita gente veio falar sobre o canal, sobre o trabalho, enfim. Então não pude estar lá, mas acompanhei a entrevista em vários canais de Vasco que foram lá fazer a cobertura, e o Pedrinho falou sobre a venda da SAF, ratificando a informação que eu trouxe aqui, que ele espera que até o final desse ano consiga fazer a venda. É uma venda que entra numa fase importante agora, é uma troca importante de documentação para formatação do contrato final, com os detalhes mais importantes. Então, assim, não pode ter um erro. E tem todo um trâmite, como, por exemplo, levar para os conselheiros, né, os beneméritos, depois levar para a AGE, para uma aprovação da entrada de um novo sócio, além da negociação paralelamente com a ECAP e Fundação Getúlio Vargas para retirada, encerramento do processo, também judicial. Então tem todo um trâmite que não é com estalar de dedos ou duas conversas para você dizer que final do mês termina, final de abril termina, final de maio. Então é um processo que ainda vai levar um tempo, né? Mas que está caminhando muito bem e com o investidor do grupo do Marcos Lamacchia. Bom, amanhã o time se representa, ontem e hoje folga necessária para o descanso, volta ao trabalho pensando no jogo com o Coritiba, jogo na próxima quarta-feira, lá no Couto Pereira, um adversário que está 2 pontos acima do Vasco da Gama, vem de derrota no Atletiba, que é o clássico local, mas vem fazendo uma grande campanha. Maicon, ex-zagueiro do Vasco, é o capitão do Coritiba. O Vasco não terá o Andrés, que forçou o cartão, mas
Ele está com a seleção colombiana, né, para jogar 2 amistosos nos Estados Unidos, Croácia e França, né? O amistoso contra a França é dia 29, teoricamente daria tempo dele voltar ao Brasil, né, a volta dia 30, se reapresentar o Vasco e jogaria dia 1º. Mas forçou o cartão, já vinha jogando, vinha uma sequência de partidas, é bom para tirar um pouquinho e controlar a carga dele também. Depois o Vasco tem jogos difíceis. O Vasco tem o Botafogo em São Januário, Remo fora, vamos lá para o Belém do Pará, e São Paulo, a sequência dos 4 próximos jogos do Vasco da Gama. Puma Rodrigues também já está com a seleção uruguaia, esse dificilmente vai jogar, porque o Uruguai joga dia 31 na Europa, então aí já é no dia anterior ao jogo do Vasco, e esse aí não vai ter condições físicas. Mas aí o Paulo Henrique segue como titular na lateral direita. Acho que aí não tem nenhuma novidade em relação a isso. Bom, vamos falar sobre a nossa zaga. Nossa zaga. Você viu, antes de falar sobre isso, você viu passar várias vezes aí o e-mail para você ter informações do nosso grupo do WhatsApp VIP, hein? Venha participar, esse mês vai rolar uma live com o Ricardo Rocha, já batemos papo com o Sorato, Mauro Galvão, Acácio, prêmios, sorteios de brindes, enfim. Então você pode escolher a opção do plano mensal, o plano semestral ganha camisa do canal logo na assinatura e o plano anual que ganha camisa mais o copo térmico do canal Fanático Vascaíno. Então venha fazer parte, você ajuda demais o nosso conteúdo. Só mandar informações aqui, pedido pelo e-mail, e eu te passo todos os detalhes de como participar desse grupo de WhatsApp VIP. Cuesta 35 milhões, Robert Renan 49, estou falando em reais, Cuiabano aproximadamente 60, 61 milhões de reais. Esses são os valores dos jogadores que estão emprestados do setor defensivo do Vasco, caso o Vasco queira exercer a compra. Ontem, durante a entrevista, foi perguntado ao presidente Pedrinho sobre a situação dos 3 e ele citou, e aí causou um burburinho muito grande nos grupos de Vasco, e eu fui procurar confirmar a informação, tentei contato com alguns membros da diretoria, não consegui, mas fico com a informação lá da apresentação do Cuiabano. Ele vem emprestado até o final do ano, sendo que, no meio do ano, o Vasco tem que indicar se vai exercer ou não a opção de compra. 10 milhões de dólares, aproximadamente, de euros, perdão, aproximadamente 60 milhões de reais, e o Vasco tem que, nesse meio do ano, sinalizar. E se ele não sinalizar, o que acontece? O Nottingham Forest pode pedir a volta do Cuiabano, que é um dos destaques do Vasco nesse momento da temporada. Então o Vasco tem no meio do ano para sinalizar se vai comprar, mas não efetuar a compra. Ela só se dará a partir de 2027. A tendência é chegar no meio do ano, o Admar, com uma proposta do Vasco de pagamento, indicar o Nottingham Forest que vai comprar o atleta. E aí ele ficar até o final do ano emprestado e a partir de 27, em definitivo, ir comprando o jogador. Em relação ao Carlos Cuesta, jogador com o Galatasaray já estava tudo certo, o empréstimo foi renovado, vai até o final do ano e no final do ano o Vasco vai exercer ou não o direito de compra. Nesse momento está sendo avaliada a situação dele, até porque ele está na reserva do Saldívia que tem dado conta do recado, mas o Cuesta é bom zagueiro. Robert Renan, da mesma forma, só que o contrato dele termina no meio do ano, esse é diferente. Ou o Vasco compra ele no meio do ano, ou tenta um novo empréstimo junto aos russos. Será? Nunca é fácil negociar com russos, com árabes, eles são mais jogo duro em relação a essas negociações. Mas o Robert Renan, o contrato termina no meio do ano, o Cuiabano no fim do ano, assim como o Carlos Cuesta. Os 2 últimos empréstimos e o primeiro também empréstimo, só que terminando agora. O detalhe é que o Cuiabano, o Vasco tem que sinalizar se vai comprar ou não. Se não vai comprar, corre o risco do Nottingham Forest pedir de volta. Ou não, deixa aí, vai até o final do ano. Mas como ele tem se destacado, acho pouco provável que faça isso. Bom, mais tarde tem vídeo aqui no canal e vou falar sobre a parceria com o Botafogo. Tudo assinado para o Vasco jogar no Newton Santos assim que fechar São Januário. Mas é um papo para mais tarde. Um grande abraço, uma excelente terça-feira.